Esqueça o presente. Você agora está num outro tempo e num outro lugar no passado. Encontra-se no início do primeiro século da era cristã. Numa vibração profunda de amor e de beleza. O século de Augusto, como se eternizou na história, é também o século do Evangelho, o século da Boa Nova. Algum tempo se passa. Dos 12 apóstolos, 11 são homens humildes do lago de Genezaré, recrutados pelo Mestre Jesus. Pedro, André, Filipe, Tiago e João vieram de Betsaida. Levi, Tadeu e o outro Tiago são nazarenos e parentes de Maria, mãe de Jesus. Tomé tem sua origem dalmanuta. Bartolomeu é de uma família de Caná. Simão, depois conhecido como Zelote, tem como terra natal Canaã. O 12º apóstolo destoou um pouco desse grupo. É Judas Iscariotes. Não é galileu e vive de um pequeno comércio em Cafarnaum, onde vende peixes e quinquilharias. Por ser mais instruído que os outros, pede para ser o tesoureiro dos discípulos. Cabe a esses 12 homens agora a missão de levar às mais remotas aldeias a palavra do Cristo. Mas nem tudo é harmonia. Apesar de pequeno, o grupo de companheiros enfrenta certas dificuldades na vida em conjunto. São comuns entre eles discussões a respeito de quem sabe mais sobre o Evangelho, quem terá funções mais importantes quando o reino estiver pronto, além de outras tantas competições inúteis. Levi dedica parte de seu dia ao apostolado e parte ao trabalho como publicano, na coletoria de impostos de Herodes. Judas continua seu comércio e se divide entre a pequena loja e as reuniões diárias com Jesus. Os 10 outros viviam quase que constantemente com Jesus. Chegada a hora de ativar intensamente a difusão da nova doutrina, fazer com que das margens do Tiberíades comece a espalhar a boa nova pelas estradas, campos, rios, vales e montanhas, o mestre reúne os 12 discípulos na casa de Simão Pedro. Amados, se estamos diante de uma bifurcação na estrada, de um lado um caminho formoso, bem pavimentado, do outro uma vereda escabrosa, repleta de armadilhas, e temos de escolher um deles, que pergunta nós fazemos antes de decidir? Mestre, qualquer um de nós aqui escolheria... Judas, fale por si só. Eu escolheria o caminho formoso e bem pavimentado, Senhor. Por que, Judas? Porque, Senhor, tenho aprendido que Deus não exige de nós sacrifícios inúteis. Como sabe que seria inútil, Judas? Nosso mestre quer saber que pergunta faríamos a nós mesmos diante de 2 caminhos. Eu creio, Senhor, que a pergunta seria esta: aonde me levará cada um desses caminhos? Perfeito, Simão. É isso. O caminho seguido pelos que se movem levados pelo interesse fácil e inferior é largo e bem pavimentado, e a estrada que conduz ao sofrimento pelo bem de todos é estreita e escabrosa. Por isso, a necessidade da pergunta antes da escolha. O livre-arbítrio de cada um de nós é soberano na hora da decisão, assim como as consequências da escolha são de nossa responsabilidade.
uso as duas estradas como exemplo para todas as situações da vida neste mundo. As discussões estéreis, as competições que de nada servem à edificação do reino de Deus também devem ser evitadas. Senhor, receio que meu trabalho como coletor de impostos por tantos anos possa ter endurecido meu coração. Ponha seu coração à prova, Levi. Busque as ovelhas perdidas da casa de nosso pai. Procure os aflitos que voluntariamente se afastaram de Deus. Reúna quantas almas angustiadas puder e diga a elas, de minha parte, que é chegado o reino de Deus. Não há coração de pedra que resista às lágrimas de gratidão de um desvalido. Senhor, e se o caminhar pela estrada mais difícil nos levar a pessoas e lugares que nos causem medo? Somos ainda simples discípulos, muito longe do conhecimento e da determinação de nosso mestre. André, em seu coração há um trono e dois sentimentos rivais lutando para sentar-se nele: o medo e a coragem. Eleja um dos dois. Você pode, é só querer. O conhecimento, por sua vez, nasce na pergunta, ilumina-se na resposta e cresce no campo de batalha. Nenhuma lição de vida tem a força de um encontro com aqueles que estão mortos nas sombras do crime ou das desilusões. Limpe as feridas de um leproso, esclareça um espírito em trevas. Dê de graça o que de graça lhe é concedido. Senhor, minha aparência de pescador humilde e muito jovem pode me levar ao descrédito àqueles que eu tentar doutrinar. Dirão que sou tão desvalido quanto eles. E para que não digam tal coisa aos meus discípulos, devem ser todos homens de barbas brancas e pertencentes a uma casta superior? Será que o exibir vestimentas ricas conta mais do que os tesouros que o reino do céu reserva para os simples? O supérfluo no alforge, na túnica ou na alpercata desfigura o operário do próprio sustento. Juventude, amor e simplicidade são coisas suas, Tiago. Use-as. Senhor, a inexperiência é um fantasma que tira meu sono. Como chegar pela primeira vez a um necessitado de Deus? Ah, querido Bartolomeu, o necessitado costuma buscar ajuda, mas que não espere por isso o que se dispõe a ajudar. Em qualquer cidade ou aldeia a que seus passos o conduzam, procure os que com sinceridade e devotamento a Deus aceitem os bens do céu. Reparta as bênçãos do Evangelho durante todo o tempo que ali permanecer. Por princípio, toda a casa é um templo. Uma saudação amorosa deve sempre preceder sua entrada. Se tal casa merece sua dedicação, desça sobre ela sua paz. Caso ninguém deseje ouvir suas instruções, saia dali, sacudindo o pó das sandálias, e com ele o rancor. Não se deixe contaminar pela iniquidade alheia. Meus 12 irmãos discípulos, as palavras que vou dizer agora serão duras. É necessário, para que nada fique oculto, sobre a espinhosa missão de construir o reino de Deus na terra. Levado ao combate na arena romana, o gladiador não sabe que futuro o espera. A ovelha que vai ao covil do lobo tem da mesma forma destino incerto. Meus apóstolos, mensageiros da boa nova, terão que seguir forçosamente o escabroso caminho das armadilhas. E assim viverão também sujeitos a muitos perigos. Cada sombra ocultará alguém que, apesar da amizade de ontem, hoje o arrasta acorrentado ao tribunal como um réu. Lá será açoitado na presença de reis e governadores, tiranos e descrentes, de cuja alma foi exilada a ideia de Deus. Ao som do chicote do algoz, dará ao discípulo seu testemunho de fé inspirado pelo Pai. De seus monumentais palácios virão os adversários da luz, poderosos para desprezar, odiar, massacrar os que me seguem. Para vocês, cada novo dia será um novo adeus às ilusões do mundo. Se a tentação, a zombaria, o ridículo e a crueldade se unem contra mim, o que não farão a meus discípulos? Considerem, meus amados, que também eu vim à terra para dar o testemunho. Portanto, não serão 12, seremos 13 a enfrentar a escuridão.
Diferença nenhuma existe entre discípulo e mestre. Iguais no riso, iguais na dor. Se expulsos de um lugar, iremos para outro. Caso as tarefas dividam o grupo, estarei sempre em pensamento com todos, onde quer que estejam. Façam da coragem seu estandarte e da fé sua estrela guia. Nada temam. De cima dos telhados, se assim for preciso, preguem aos humildes o que seus ouvidos ouvem aqui. Revelem a verdade. Um dia, o bem triunfará. Com franqueza, tranquilidade e paciência, Jesus expõe aos 12 homens a realidade cruel que os espreita. Não pretende levá-los ao pânico. Num ato de absoluta honestidade, concede aos discípulos o tempo da reflexão. Cada um decide o próprio rumo. Se acuado pelo medo, renuncie. Se encorajado pela grandeza da missão, abrace o Mestre. 12 abraços recebe Jesus. 12 abraços recebe a causa mais nobre da história da humanidade. Senhor, há um profundo encanto em suas palavras. A verdade em seus olhos é cristalina. Porém, vejo como razoável pensarmos em obter ajuda em dinheiro. Nem é preciso dizer que sem contribuições nada poderemos edificar, menos ainda um reino. Judas, é certo que Deus não precisou de riquezas precárias para construir as belezas do mundo. O dinheiro é um instrumento útil quando em mãos que saibam dominá-lo. Mas não é tudo. Acima dos recursos perecíveis está o amor com seus infinitos recursos. No meu alforje ou nas dobras da minha túnica não se achará uma única moeda deste mundo. Contudo, os donativos que as almas nobres nos fizerem não serão desprezados. Daremos a eles o mais digno uso. Você, Judas, será o guardião da nossa bolsa. Mas cuidado com a tentação das posses materiais. Nunca peça além do que necessitamos. E para não perder tempo, ali mesmo, entre os discípulos, Judas fez a primeira coleta para a grande causa. Apesar de ser a pobreza a marca de todos, alguns denários foram recolhidos à bolsa pendente da cintura do filho de Iscariotes. Orgulhoso, sacudiu-a para que tilintassem as moedas e disse a Jesus satisfeito: Mestre, a bolsa é pequena e leve, mas é o primeiro passo para a nossa grande realização. Sim, Judas, a bolsa é pequena e leve. Deus permita que ela nunca se torne grande e pesada demais. Esqueça o presente. Você agora está num outro tempo e num outro lugar no passado. Encontra-se no início do primeiro século da era cristã. Numa vibração profunda de amor e de beleza. O século de Augusto, como se eternizou na história, é também o século do Evangelho, o século da Boa Nova. Alguns dias depois da primeira prédica, em que o Mestre expôs aos 12 apóstolos a dimensão dos perigos inevitáveis que os esperavam, esboçou-se na fraterna comunidade um leve movimento de incompreensão. Então o Senhor, que sondava o íntimo de seus companheiros diletos, houve por bem providenciar para que tal esboço não se convertesse num real empecilho à sagrada missão do grupo. E certa noite,
bem depois do pôr do sol, provocou nos discípulos a manifestação sincera de seus questionamentos. Senhor, trava-se em meu espírito a batalha entre o júbilo e o terror. Minha pobre condição de ser humano falível não me deixa escolher um dos dois como aliado. Pode um discípulo do Messias ser fraco a tal ponto? Filipe, a dúvida é bem-vinda, é sábia. Se optasse logo pelo terror, não me faria essa pergunta. Não há fraqueza em sua atitude. Há sim falta de avaliação do que os dois sentimentos em luta oferecem. De um lado, a causa de Deus, em que a fidelidade é uma das primeiras virtudes e a retribuição é o amor eterno do Pai. De outro, os prazeres efêmeros do mundo, em que os tributos cobrados são altos e dolorosos. A edificação do reino de Deus exige sacrifícios pessoais? A resposta é sim. Ser adversário do reino resulta em flagelações íntimas? Também a resposta é sim. Então por que a interrogação entre o júbilo e o terror? Mestre, todos quantos me conhecem sabem que não cultivo intenções malévolas. Assim, que não se veja censura de minha parte ao que disse meu condiscípulo Filipe. Questiono se não seria a alegação de terror mero pretexto para não confessar que se arrependeu de ter entrado? Judas, não tem limites à sua ousadia. Não vejo fundamento na acusação, Judas. Se o fantasma do medo nos assombra a todos, por que fingir? Na comparação do mestre, as aflições do pecador são maiores que as daquele que prega o bem. E é verdade. Um amigo meu de infância tanto se excedeu nos prazeres do mundo que destruiu a própria saúde. Para o meu conhecido, a fortuna sorriu, mas fez dele avarento e mesquinho. Deixava de comer, privava-se do necessário para multiplicar as moedas. Foi morto por ladrões. Pode um pescador humilde ser seduzido pelo ouro? Pois eu, senhores, amargo a triste perda de um companheiro de mar levado pela ambição sem freios. Nem todos podem compreender a verdade de uma só vez. Muitos entendem a proteção do céu somente nos dias de tranquilidade e de triunfo. É preciso pensar não no Deus que concede, mas no Pai que educa. Não no Deus que recompensa, mas no Pai que aperfeiçoa. Mestre, não seria mais sábio fugirmos, nos isolarmos do mundo e vivermos em permanente contemplação do reino? Os filhos repousam em ócio perpétuo, enquanto o pai trabalha sem cessar. Eu não vejo sabedoria em tal proposta, Tiago. Contudo, Senhor, na face deste mundo, é impossível viver ao mesmo tempo como apóstolo do reino de Deus e como simples homem. Nada mais verdadeiro, Tadeu. Ninguém pode servir simultaneamente a dois senhores. Se escolheu ser discípulo da Boa Nova, fez a opção por Deus. E a obra do Pai deve ser edificada aqui, na terra. Forças destruidoras trabalham nas sombras a fim de levar à submissão o operário do bem. Como vermes asquerosos, inimigos infiltram-se nas fileiras de quem constrói, plantando obstáculos que se afiguram intransponíveis. Mas o filho de coração fiel ao Pai se lança à tarefa com perseverança e boa vontade. Com a força do amor, onde houver espinhos, plantará flores. Onde a estrada se acabar, abrirá uma senda para seguir adiante. Onde a inclemência do sol queimar o deserto, buscará nas entranhas do solo a água abençoada que lhe mate a sede. Senhor, tenho me sentido doente e receio não poder trabalhar como meus companheiros. Como posso ser fiel a Deus se estou enfermo? O serviço a ser feito é tanto que não dispensa o trabalhador enfermo, André. Se algum dia seus olhos se fecharem para a luz da terra, continue servindo a Deus com a palavra e com os ouvidos. Caso se torne mudo e surdo, use as mãos numa nova ferramenta. Ainda que se veja privado dos olhos, dos ouvidos, da voz, das mãos e dos pés, lhe restarão a paciência e a coragem, porque a virtude é o verbo dessa fidelidade que nos levará ao amor dos amores. Senhor, seremos fiéis! Jesus conhece a fragilidade das promessas humanas e sorri, compreensivo, como quem sabe o tamanho da luta a ser travada. No entanto,
A lembrança daquela noite luminosa de Cafarnaum nunca se apagará nos corações e mentes dos apóstolos. Humilhados e perseguidos, crucificados e esfolados vivos, sabem ser fiéis, fazendo de suas angústias um cântico de glorificação a renovar a face... Esqueça o presente. Você agora está num outro tempo e num outro lugar no passado. Encontra-se no início do primeiro século da era cristã. Numa vibração profunda de amor e de beleza. O século de Augusto, como se eternizou na história, é também o século do Evangelho, o século da Boa Nova. Apesar de empenhados de corpo e alma na luta contra o mal, às vezes um ou outro apóstolo mostra sinais de insegurança. Nos tempos que se seguem à organização do grupo, frequentemente o mestre tem de intervir para esclarecer dúvidas, acalmar temores, mediar discussões, enfim, atuar em todas as situações vistas como normais numa pequena comunidade de convívio muito intenso. Na grande obra em que se acham envolvidos, o que mais impressiona os discípulos no momento são os encontros de Jesus com os endemoniados. A palavra diabo deve ser entendida no seu justo significado. Simboliza esse nome todos os maus sentimentos que dificultam aos homens a aceitação da boa nova. Os adversários do bem, os de vida perversa, que repudiam a existência pura, a principal riqueza dos adeptos do Evangelho. Não se deixem comover pelos gritos desesperados dos espíritos malfeitores, pois a arma que usamos para expulsá-los de suas vítimas não é o chicote ou a espada, mas o amor do Divino Pai. Não lhes causamos dor, ofertamos redenção, o suspiro de alívio do obsidiado que se vê livre do demônio. Isto sim nos deve comover. Dentre os apóstolos, Tadeu é o mais impressionável. Não consegue esconder seu encantamento pelos feitos de Jesus. Após a prédica, o mestre e demais companheiros vão a Cesareia de Filipe dar atendimento a necessitados. Estando só, Tadeu é agora posto à prova. Trazem a ele uma pobre demente, na esperança de que o discípulo expulse os espíritos perturbadores que a subjugam. São furiosamente agressivos os olhos esgazeados da mulher que se debate segura por dois homens. Tadeu ergue os braços aos céus e, em prece silenciosa, pede ao Pai que o ilumine, pois a missão é difícil. Aos gritos e grunhidos aterrorizantes, a possuída se dá conta das intenções do discípulo e o ódio redobra suas forças. Num safanão inesperado, atira por terra seus contendores e avança para Tadeu, berrando impropérios. Quem ousa? Quem ousa? Pensa que me domina, esfarrapado? Não pode comigo! Não pode comigo! Eu mando! A minha vontade é soberana! Tente me expulsar e eu atiro as suas entranhas aos lobos! Em nome de Deus! Em nome de Deus eu peço! Cala a boca, seu fraco! Deus fala pela boca de meu discípulo.
e a voz de Deus não se cala. Mestre, que bom que voltou! Quem é esta criatura que rejeita o abraço de Deus e nos enfrenta com tamanha fúria? Que mal lhe fizemos para tanto ódio? Será mesmo sua essa revolta, senhora? Ou será de alguém oculto nas profundezas de sua alma e que se recusa a mostrar a própria face? Num caso como no outro, o amor do Pai é o mesmo. Por que repudia o bem, seja você quem for? Se falo com a dona dos olhos faiscantes, ou se falo com esse outro que foge ao meu olhar, aos dois trago as benesses do reino. A cada ser humano, o Divino Pai concede um corpo, que é o abrigo de seu espírito. De que autoridade se veste um invasor para forçar sua presença no corpo desta mulher inocente? Pois que a deixe em paz, agora! O confronto se estende. O invasor é insensível às palavras do mestre. Aos fundamentos do bem, responde com sarcasmo. Às ordens do Cristo, reage como fera acuada. Na escala de virtudes de um pregador sincero, paciência é qualidade essencial. Condenar é fácil, recuperar é difícil. Demolindo pedra por pedra o muro que se ergue em defesa do mal, Jesus, como sempre, vence. Já sem forças para resistir, afasta-se o espírito usurpador do corpo que não lhe pertence, não para voltar às trevas da ignorância, mas para ir ao encontro de uma nova consciência. Senhor, nada neste mundo pode ser mais belo. Como se despertasse de um sonho mau, a mulher se livra da demência, sorri e sai caminhando feliz. Isso me faz pensar, mestre. Pensar é um dos mais caros atributos que o Pai nos confere. Fale de seus pensamentos, Tadeu. Mestre, o que acabo de presenciar não foi mera ilusão, tampouco obra de um feiticeiro. O poder emanado de seus olhos, de suas mãos, Senhor, pode e deve ser aproveitado de forma muito mais eficiente, completa. Leve em conta, meu discípulo, que não emana de mim, mas sim de Deus o poder a que se refere. Falo pelo que vi e ouvi, Senhor. Ainda que venha de Deus, de que olhar jorra a caridade? De que boca sai a sabedoria? De que mãos o gesto que cura? De Jesus de Nazaré. Daí nasce a minha pergunta mais inquietante. Por que não atrair para um só local centenas, talvez milhares de demônios malfazejos, e de uma só vez, num único e certeiro golpe, expulsar da alma de todas as suas vítimas esses adversários da causa divina? Claro está que meu mestre tem essa autoridade. O inimigo é numeroso, bem sei. Mas se nós, apóstolos, tivermos também o poder de expulsar demônios, ao fim dessa imensa convocação, teremos todos eles convertidos ao reino de Deus. Tadeu, qual o principal objetivo da sua vida hoje? Trabalhar para ter o reino de Deus no meu coração, mestre. E antes de ter o reino de Deus no seu coração, exige que o adversário o tenha no dele? Esquece que você também tem dificuldades a vencer no caminho? Só esse fato já os torna semelhantes. Somos todos irmãos em busca da sabedoria. Mas, Senhor, devo considerar os espíritos do mal como meus irmãos? Toda a criação é de Deus. Os que vestem a túnica do mal envergarão um dia o manto da redenção pelo bem. O discípulo do Evangelho não combate o próprio irmão. O que ele combate é a manifestação da ignorância. Como faz nosso Pai, que trabalha incessantemente pela vitória do amor à humanidade. Reserve sempre, Tadeu, o seu melhor abraço para o pior adversário. Quanto mais difícil de sustentar é a posição a que você foi lançado, mais proveitoso o ensinamento desse bom combate. Se os inimigos do reino se empenham em batalhas sangrentas, padecem no inferno das ambições desmedidas e perseguem a verdade, é por desconhecimento. Ignoram que os grandes patrimônios da vida não pertencem às forças da terra, mas às do céu. O homem que dominasse o mundo pela força teria de quebrar sua espada sangrenta ante a morte inflexível. Senhor, um sentimento de profunda incapacidade me domina. O que fiz diante da mulher dementada, se não balbuciar 2 ou 3 palavras incompreensíveis?
Quero que me ensine, mestre, como afastar as entidades das sombras quando tomarem almas inocentes. Tadeu, edifique o reino de Deus no âmago do seu espírito. Neste mundo não existe um só adversário do bem que se deixe convencer por palavras, ainda que venham elas do mais bem-intencionado pregador. Só a luz do amor divino é forte o bastante para converter uma alma à verdade. E no silêncio de uma prece interior pode-se encontrar também a força para a edificação evangélica. As dissertações filosóficas fazem parte do nosso trabalho, mas não o realizam por completo. Nas palavras bem arranjadas de um homem, pode ocultar-se a indiferença como uma túnica brilhante acobertando a falsidade. A luz do Pai ilumina o espírito e dispensa o longo discurso, Tadeu. Você só pode doar a outros corações o que possui em grande quantidade no seu próprio coração. Vai, homem, trabalhe pela vitória, seja digno da confiança do Pai, zele por si mesmo e ame a seu próximo. Porque além desta vida, ninguém lhe perguntará pelas obrigações que tocam a Deus, mas sim do quanto você fez do que era de sua responsabilidade. Esqueça o presente. Você agora está num outro tempo e num outro lugar no passado. Encontra-se no início do primeiro século da era cristã, numa vibração profunda de amor e de beleza. O século de Augusto, como se eternizou na história, é também o século do Evangelho, o século da Boa Nova. Cada um dos 12 companheiros do Cristo, nestes primeiros tempos da grande jornada, mostra-se diferente dos demais em comportamento, o que é normal. O mestre tem observado que Bartolomeu carrega no semblante uma tristeza permanente. É comum surpreendê-lo em meditações tão profundas quanto dolorosas. Entre os sentimentos humanos que afetam os apóstolos, é a tristeza talvez o mais preocupante. A oportunidade surgiu numa noite em que Jesus percebeu, na face queimada de sol do pescador, uma lágrima. Se chega a justificar lágrimas, é porque bem alto deve ser o valor da sua tristeza, Bartolomeu. E assim sendo, eu a respeito, mesmo sem conhecer-lhe os motivos. Não tenho nenhum segredo, mestre. As coisas que afligem meu coração, creio que desde sempre estiveram nele, adormecidas. E se agora despertam, quem sabe seja isso parte do meu aprendizado. Os motivos reais da minha tristeza nem mesmo eu os conheço. Quando o Evangelho ensina que o seu reino não é deste mundo e fala da luz que nos espera além nas alturas, experimento renovada coragem para atravessar as misérias da terra. Mas logo nos primeiros passos da travessia, o céu do mal obscurece as coisas mais puras. Por toda parte a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. O nome da nossa doutrina é Boa Nova. E uma boa notícia só pode trazer alegria. Em verdade, meu reino não é deste mundo. Porém, não significa isso que um dia ele não será estendido aos corações que trabalham na terra. O Evangelho, para frutificar e atingir a todos os povos, terá de florescer primeiro na alma de cada criatura. Creia, Bartolomeu, não me teria mandado o Pai a este mundo sem esta confortadora certeza.
A vida terrestre é sim uma estrada pedregosa. Porém, os caminhos tortuosos têm pedras que servem de banco, árvores que dão frutos e sombra, e regatos com água fresca para o viajante cansado. O repouso é parte da jornada. Mas enquanto você, apóstolo, refaz as energias do corpo, deve aproveitar o tempo para semear bênçãos àqueles que passam por ali. Entre eles haverá um grande número de homens e de mulheres indiferentes ao amor de Deus, caminhantes obcecados por valores inúteis, construtores da própria ruína moral. Se de 1000 que por ali passarem, um só lhe der ouvidos, a vitória nos terá sorrido. Aos demais, a jornada obrigatória para a retificação das faltas irá prosseguir em dolorosa marcha, até que usem os ouvidos para ouvir e os olhos para ver, porque o chamado vem de todas as partes, de uma fonte de água cristalina, do brilho de uma estrela no céu, de um perfume de flor, ou mesmo da palavra amiga de um discípulo cansado, que da beira da estrada os convida a reformarem suas almas. Senhor, sua sabedoria dissipa os meus temores, mas terei a fortaleza permanente que o Evangelho exige? O Evangelho não exige de seus discípulos condições humanas especiais. Só pede que a alegria, a coragem e a esperança sejam traços constantes de suas atividades em cada dia. Por que nos determos no pesadelo de um instante, se conhecemos a beleza da realidade eterna com nosso Pai? A verdade não exige, transforma. Meu espírito enriquece a cada palavra sua, Mestre Jesus. Mas o homem deste mundo que ainda existe em mim está inquieto. Reclama entendimento de outra ordem. O que fazer quando os negócios do dia a dia não vão bem? Quando tudo parece em luta contra nós? Não será a adversidade nos negócios um alerta para que a criatura semeie mais amor, que valorize menos as ilusões da terra e mais as verdades do Evangelho? Qual o melhor negócio do mundo? A corrida atrás do ouro, que amordaça corações, endurece consciências e aumenta as preocupações da vida material? Ou a iluminação definitiva da alma para Deus? Senhor, uma parte da tristeza que me domina se deve à morte da minha querida mãe há pouco tempo. Não serão justificáveis as lágrimas, nem mesmo quando perdemos um ente amado? Não perdemos, Bartolomeu. Aqueles que são chamados pelo Todo-Poderoso atravessam as portas de um mundo novo para a alma. A morte do corpo é isso. E ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra. Nenhum ser está abandonado, porque tudo pertence ao Pai. Enxugue os olhos, discípulo. Abra um novo sorriso e faça de seu caminho um canteiro de flores de paz e de alegria. Jesus toca levemente o ombro de Bartolomeu e se afasta, imerso em suas meditações. Naquela noite, do olhar do Mestre parece emanar uma luz ainda mais doce e brilhante sobre o apóstolo triste. E as palavras: faça de seu caminho um canteiro de flores de paz e de alegria, repercutem com força na alma do discípulo. Embora nascido em Caná da Galileia, Bartolomeu reside em Dalmanuta, para onde segue agora, meditando gravemente nas lições recebidas. A noite lhe parece formosa como nunca. As estrelas, ele as vê como luzes do palácio de Deus, à espera de suas criaturas. Ao Genezaré, de águas plácidas refletindo a lua, reserva o pescador seu mais amoroso olhar. E o vento sopra a seus ouvidos um cântico distante, que vem não se sabe de onde, mas que ele sabe que é do céu. As razões da profunda tristeza sumiram de seu coração. Caminha pela madrugada, até que os primeiros clarões do novo dia lhe permitem ver sua casa. O canto das aves e o mugido dos bois o saúdam quando se aproxima. De alma esclarecida e feliz, Bartolomeu agradece, comovido, tão simplória manifestação de alegria por vê-lo. Mas a prova continua em marcha. Ao ranger dos gonzos da porta... Enfim o irmão vagabundo volta pra casa. Dessa vez pra ficar
Ou só para comer da nossa comida e sumir de novo? Por onde tem andado, inútil? Acha que eu e seus irmãos somos seus escravos? Que afronta eu fiz ao senhor para ter um filho que se junta a um bando de maltrapilhos falastrões, enquanto os negócios da família afundam como um barco na tormenta. Pai! Não me chame de pai. Você traiu as nossas leis. Não tem mais casa, nem pai, nem irmãos. Pega o que é seu e suma daqui. Não tenho nada de meu aqui para levar, mas 2 coisas eu gostaria de deixar. Meu amor por meu pai e meus irmãos, e a esperança de que um dia compreendam a palavra de Deus e me aceitem de volta. Um pesado silêncio acompanha os olhares hostis em torno de Bartolomeu. Sem ressentir-se por isso, o discípulo de Jesus presenteia os irmãos e o pai com um sorriso que só os bons corações produzem e simplesmente deixa a casa. Naquela tarde, o Genezaré lhe parece mais belo e acolhedor. Os companheiros de trabalho se mostram amigos e todos os desalentos dão lugar agora a um permanente estado de alegria, sob o sopro regenerador dos ensinamentos do Cristo. Uma nova atitude mental norteia os passos do apóstolo. Nada mais significam os insucessos materiais. Os valores irrisórios ditados pela avareza dos negociantes de Betsaida e de Cafarnaum ao comprarem seus peixes já pertencem ao passado. Um punhado a mais de moedas em troca da luz do reino de Deus? Nunca mais. Nunca mais. Esqueça o presente. Você agora está num outro tempo e num outro lugar no passado. Encontra-se no início do 1º século da era cristã. Numa vibração profunda de amor e de beleza. O século de Augusto, como se eternizou na história, é também o século do Evangelho, o século da Boa Nova. Se os 12 apóstolos de Jesus formam um grupo bem diversificado no campo das aptidões pessoais, também gostam de exibir aos companheiros outras capacidades de realização daquilo que prega o mestre. Argumentos como destemor, resistência física e juventude são os mais expostos nas acaloradas reuniões na casa de Simão. A juventude, por exemplo, é exaltada pelo idealismo quente dos próprios jovens. Frequentemente, onde a humildade deveria ser bandeira, dividem os discípulos suas opiniões e discutem os projetos futuros pela imposição do grito, muito mais do que pelo ouvir a sensatez do outro. As ações e reações revelam a natureza de cada um. O Senado romano não faria melhor.
As lutas que o futuro nos reserva não serão fáceis. Inimigos poderosos, donos de conhecimentos e armas que nem de longe possuímos, vão nos atacar sem piedade. Por isso, guardo no coração o que Jesus nos ensina e nos braços a força que pode ser necessária. Meu irmão está certo. O que João está dizendo é que nós, os jovens, não devemos poupar forças na construção do reino de Deus neste mundo. Prometo, nesse momento, consagrar minha juventude inteira à causa do Cristo. Tanta vida ainda temos pela frente, que seríamos indignos dela, se não a dedicássemos completamente na destruição dos inimigos de Deus. Somos jovens. Iremos a terra inteira pregar o evangelho do Senhor. Renovaremos todas as nações do mundo. Já se vê que João, seu irmão Tiago e Tadeu são os mais inflamados. A força e a inquietude dos jovens pode ser contagiante, mas nem sempre boas intenções representam boas ações, sobretudo quando são movidas por uma certa dose de preconceito. Logo que o mestre nos permitir, sairemos da Galileia pregando a palavra divina. Não tenho dúvida que somos os únicos e mais aptos a executar missão tão nobre. Cabe a nós, mais do que nunca, levar adiante com total fidelidade os novos ensinamentos. Ah, meus amigos, são tantas possibilidades, tanto trabalho a fazer. Será que daremos conta? Você ainda tem dúvida? O que pensa a respeito, Tiago? Somos mais jovens, mais fortes. Levamos muita vantagem sobre Simão Pedro, por exemplo. Pobre chefe de família. Velho e sem energia. Preso aos deveres do lar, às tarefas do dia a dia. E quanto a Mateus? Não menos diferente e incapacitado. Vítima das obrigações diárias, dos pequenos deveres. Como podemos confiar a ele os serviços do Evangelho? Simão Pedro ouvia tudo a certa distância, cabisbaixo, humilhado. Oh, Pai, sinto-me cada vez mais fraco. Como poderei auxiliar Jesus em tamanha missão? No dia seguinte, com o coração repleto de angústia, Simão procurou Jesus, que o recebeu serenamente, sem demonstrar surpresa alguma. Mestre, meu espírito permanece inabalável, mas meu corpo carece de energia vital. Vejo e ouço os jovens discípulos, compartilho de suas boas intenções, mas percebo que a disposição deles é muito superior à minha. Simão, o tempo, assim como a vida terrestre, nada mais é do que uma árvore grandiosa. A infância são seus verdes e esperançosos ramos. A juventude, suas belas e promissoras flores perfumadas. E se fôssemos contar o tempo neste mundo tão inquieto, quem seria o mais velho de todos nós? Só Deus saberia responder. E por acaso poderíamos perguntar a idade de nosso pai? A velhice, meu irmão, é realização, é o fruto da experiência e da sabedoria. Enquanto alguns ramos morrem logo ao primeiro raio de sol e flores caem à primeira brisa da primavera, o fruto será sempre uma bênção do Todo-Poderoso. Mas sinto no peito um certo receio quando me vejo preso aos mistérios da velhice. Pois não tema a si mesmo, Simão. Somente o fruto da sabedoria contém o doce mistério da vida, e sua fonte jamais se esgotará, afinal habita no infinito do reino de Deus. E quanto ao espírito, mestre? Ele sobrevive às mudanças do tempo e da vida? Na eternidade da vida espiritual, as ramagens e as flores não morrem nunca. Estarão sempre caminhando ao vento do fruto da edificação. Comparada à imensidão espiritual da vida, a existência terrestre é somente 1 hora de aprendizado na estrada infinita do tempo. É por isso que algumas vezes encontramos jovens que parecem ter milênios de experiência e velhos sem reflexão, muito menos esperança. A velhice é então, senhor, o objetivo do espírito? Não a velhice de sofrimento e amargura que se conhece na terra, mas a de sabedoria e amor edificados pela força da experiência. Lembre-se, Simão, de que o fruto perfeito é o frescor da ramagem e a beleza da flor,
seguindo sempre o caminho divino entre a semente e o mel. Compreendo perfeitamente suas palavras, Jesus. Mas a verdade é que me vejo cada vez mais arruinado e velho. Escuta, Simão. Por acaso acha que os futuros jovens poderão fazer alguma coisa sem os trabalhos dos que agora estão envelhecendo? A árvore seria capaz de viver sem a raiz, a alma sem Deus? Sinto medo de não resistir aos esforços que minha alma se obriga a cumprir na tarefa de semear sua doutrina, mestre. Lembre-se apenas do esforço que cabe a você, meu amigo. Não se preocupe com a obra que pertence ao Todo-Poderoso. O mais importante é não se esquecer jamais que nossa tarefa é intransferível. E quanto a João e os mais jovens? Eles têm noção da importância de suas tarefas? João também será velho, e seus cabelos brancos contarão profundas experiências. Não se entristeça com as palavras dos mais jovens da terra. A flor no mundo terrestre pode também enfeitar o cortejo das ilusões. O importante é amar os jovens que cultivem o trabalho e a reflexão. Mas o que fazer? Como reagir aos mais impetuosos? Aos que desrespeitam e humilham os mais velhos? Não deixe de sorrir igualmente para os levianos. São crianças que carecem de cuidado, abelhas que ainda não aprenderam a fazer mel. Perdoe os seus entusiasmos mesquinhos e sem rumo, como se deve esquecer os impulsos de um menino na inconsciência dos primeiros dias da vida terrena. Esclareça suas mentes e corações e jamais pense que outro homem poderá efetuar o esforço que cabe somente a você. Obrigado pelas palavras confortadoras, mestre. Sinto-me com o espírito renovado. Vá e jamais desanime, Simão. Um velho sem esperança em Deus é um irmão triste da noite. Mas eu venho trazer ao mundo as claridades em companhia de outros jovens. Queridos amigos, precisamos unir nossas forças, nossa energia, para realizarmos juntos a grande missão. Somos jovens, com espírito brando e corpo são. Não podemos contar somente com a experiência dos que se dizem mais sábios, mas que, na verdade, não têm disposição física para tamanha tarefa. Tiago dirigiu as últimas palavras com os olhos voltados para Simão, que, sem se sentir ofendido nem enciumado, recordou os conselhos de Jesus. Passados alguns minutos, ao perceber que Tiago estava sozinho, ele se aproximou ternamente. Meu irmão, meu nobre amigo, estive refletindo enquanto ouvia suas gratas palavras. Será que o Espírito tem idade? Não seria o Todo-Poderoso o mais velho de toda a criação? E quem entre nós teria a presunção de se igualar a Deus? Nenhum de nós. Um rapaz não seria capaz de realizar sua tarefa neste mundo sem ter aprendido com as experiências de seus pais. Não devemos nos limitar apenas às idades, mas aos objetivos sagrados de nossa vida, a fortalecer o reino divino em todas as almas. Tem razão, meu amigo. A ternura e a serenidade demonstradas por Simão deixou Tiago comovido. O velho apóstolo se aproximou do jovem idealista, sorriu e lhe envolveu num abraço tão fraterno quanto verdadeiro. A tarde cai. Uma leve brisa sopra no ar, levando a todos os corações a voz sábia do Messias. Enquanto isso, Simão observa na praia 2 crianças brincando ao mar. Concentrada nas palavras do mestre, a mãe delas não percebe que estão se distanciando, mas o velho pescador está atento. Logo se aproxima dos meninos. Venham, crianças. O mar é lindo, mas esconde muitos perigos. Sentem-se aqui nesta pedra enquanto ouvimos as palavras de Jesus. Muito obrigada, Senhor. Não reparei que meus filhos estavam tão longe. Venham comigo, crianças, e agradeçam ao amigo. Havia tempo que o velho pescador não se sentia tão realizado. Inspirado por uma sensação estranha e com a alma fortalecida,
Compreendeu que a felicidade daquela tarde não seria completa se as crianças houvessem desaparecido no fundo das águas. Uma sincera alegria invadiu seu espírito. Compreendeu com Cristo o prazer de servir, o júbilo de ser útil. Na mesma noite, Simão adormeceu com a consciência serena e sonhou que se encontrava com o Messias. Ao alto de um monte que se eleva em meio a paisagens tão belas quanto indefiníveis, Jesus abraça com carinho o velho pescador. Por ter levado o esclarecimento ao coração do jovem Tiago, bem como o cuidado carinhoso àqueles 2 pobrezinhos desconhecidos, quase desaparecidos nas águas. Venha comigo, Simão. Contemple o horizonte aqui do alto. Está vendo as cidades, os campos, os mares e as montanhas? Mal posso acreditar, senhor. Mas o que meus olhos veem parece ser o futuro. Sim, meu irmão. Veja como a família humana é imensa, como seus olhos transbordam de agradecimento e amor. Crianças, jovens e velhos, unidos pela mesma fé. Amigo fiel! Verdade do céu! Sagrada esperança! Sagrada esperança! Sagrada esperança! Sagrada esperança! Simão despertou, sentindo no peito uma alegria inexplicável, e adormeceu novamente, embalado em sono tranquilo e reconfortado. Na manhã seguinte, o velho pescador procurou Jesus. Beijou a humilde túnica do mestre, enquanto mal podia conter as lágrimas. Mestre, agora o compreendo. Na verdade, Simão, ser moço ou velho no mundo não interessa. Antes